Eu tinha dito para vocês que nós iríamos ler 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 a 8. Olha o que diz o texto. Houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. E ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Todo marido tem um problema, né? Quando a mulher chora, ele não sabe por que ela está chorando. E a mulher, mas, né? E ela fica nervosa com ele. Parece que isso já era um problema, já no Antigo Testamento. Ele não sabia porque ela estava tão triste. E agora, nos versículos 26 até o versículo 28, lá no finalzinho do nosso texto, diz: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém? Por isso ou não? Bonito esse texto, não é? É um texto que eu queria hoje abordá-lo sob o ponto de vista de uma pessoa que chora. E hoje eu quero falar um pouquinho para os que choram. Não sei se você é do tipo que chora, né? Eu sou do tipo difícil de chorar. Os irmãos talvez nunca tenham me visto chorar aqui, né? Eu fico meio preocupado, porque quanto mais tempo leva para eu chorar, mais difícil vai ficar de eu chorar. O dia que eu tiver que chorar vai ficar mais feio, né? Porque o pastor de 20 anos nessa igreja nunca chorou, e chorou depois de 20. Se ele chorasse logo no começo, já era mais fácil, né? Eu não sei porque que eu não choro. Primeiro, por causa do meu pai, acho, pelo menos. Meu pai, nunca vi meu pai chorando também. E ele ensinou para a gente que homem tem que ser macho, e macho não chora, né? Foi o que eu aprendi em casa, mas eu não concordo com isso, e a gente vive numa época diferente, eu não tenho mais esse problema, não é por esse motivo que eu tenho dificuldade para chorar, pelo menos em público. Tá certo? Mas tem muita gente que chora e eu choro sozinho, né? Não posso não chorar em público, não significa que eu não chore nunca. Eu tenho lá os meus motivos para chorar e tenho minhas dores juntamente com Deus e choro na presença dEle. E eu quero falar para você que chora, principalmente para você que anda chorando um pouco mais do que você deveria. Ana era uma mulher que chorava, e o primeiro capítulo de Samuel conta a história dos choros de Ana. Lá no final que nós lemos, os versos 26 a 28, a gente já viu que essa história vai acabar bem. E, pelo menos por esse motivo, de repente teve outros pelos quais ela poderia chorar, mas por esse motivo especificamente, a vontade que ela queria de ter um filho, pelo menos por esse ela não chorou mais. Ou seja, essa dor, essa dificuldade especificamente, ela venceu. E eu quero usar essa história para falar sobre nós, os que choramos, e principalmente se você chora muito. Eu já contei aqui para vocês essa história do Lewis Carroll, a história da Alice no País das Maravilhas. Eu já devo ter contado aqui ela umas 3, 4 vezes, né? Que eu me lembre, pelo menos, talvez até mais. O Lewis Carroll, ele escreveu um livro que eu particularmente não gostei. Eu li quando eu era adolescente e não gostei do livro, mas eu li até o fim, mesmo não gostando dele. Que é a história da Alice. Mas eu achei que era uma história que não tem pé nem cabeça e não vi sentido naquilo. E achei que era coisa de menina. Eu acho que eu era meio machista com 16 anos ou 15,
E achei que, para mim, pelo menos, um menino de 16 anos não fez muito sentido. Mas eu vim entender mais tarde que Alice no País das Maravilhas é uma história sobre a adolescência. É uma espécie de parábola sobre os problemas que a adolescência enfrenta, como outros, né? Como o Chapeuzinho Vermelho e outras histórias que têm como foco os problemas da adolescência. E a história do Lewis Carroll conta a história em que Alice chega em um momento em que ela tem que passar por uma porta muito pequena. E ela não tem como passar por aquela porta. Ela é grandona e a porta é bem pequenininha. E ela tem um bolo para comer. E o coelho diz a ela, você tem que comer esse bolo. Se você comer de um lado, você vai ficar pequena. Mas cuidado, se você comer do lado errado, você vai ficar grande. E Alice, então, ela precisa passar por essa porta e ela morde o lado errado. E ela, em vez de ficar pequena, ela fica gigante. Se ela já não podia passar antes, muito mais difícil agora. E ela começa a chorar. E quando ela começa a chorar, então as lágrimas dela, como ela é uma gigante muito grande, as lágrimas dela vão escorrendo como rios. E ela então, ela está num quarto e aquele quarto começa a ficar inundado com as lágrimas dela. E de repente as lágrimas elas vão subindo, subindo e chega um ponto em que Alice, ela começa a nadar nas suas próprias lágrimas e elas se transformam num grande oceano. E Alice, diante da dificuldade, ela chora ainda mais. E quanto mais ela chora, mais cresce aquelas águas e mais ela se afoga. E é uma história que não faz muito sentido. Imagina, se não faz sentido hoje na nossa cabeça, imagina para um menino de 16 anos, não é? Mas eu vim entender mais tarde que há uma lição importante na história de Alice, que é a seguinte: o choro precisa acabar em algum momento. Eu não posso chorar para sempre. Ninguém pode chorar para sempre. Chega um momento em que as nossas lágrimas, elas precisam parar. Como elas vão parar? Essa é uma lição que os adolescentes precisam entender. Eles não podem chorar para sempre. Ana era uma mulher que chorava, e eu quero aprender com vocês, através de Ana, algumas lições muito importantes sobre pessoas que choram. A primeira coisa que eu aprendo com Ana é que o sofrimento nos deixa sozinhos. Ninguém compreende a nossa dor. É estranho você ver uma pessoa com dor, não é? Eu já vi várias pessoas com dor. Eu vejo minha esposa com dor. E eu tenho um certo pesar no coração de ver ela com dor. Mas eu não sei como é a dor dela. Às vezes eu vejo que está doendo muito, pelo jeito como ela reage, pela expressão da face dela. Não é? E aí eu imagino que deve estar doendo muito, mas gente, eu posso ficar com pena, eu posso ficar com pesar, eu posso me compadecer e ter tudo aquilo que a gente tem quando está diante de alguém com dor, mas não tem como eu viver a dor dela. Quando a gente está com dor, a gente está sozinho. Eu me lembro que a gente tinha uma brincadeira de crianças, né, na igreja de onde eu vim, e um menino ele bateu a cabeça num dos bancos da igreja, e aí ele estava sem os pais, e aí eu fui segurar ele no braço, e ele não conseguia ficar quieto, porque ele estava sentindo muita dor na cabeça. E ele estava no meu colo, e ele ficava esperneando no meu colo. E eu tentando acalmá-lo, a minha ideia era de que eu deveria acalmá-lo. E eu não conseguia compreender o tamanho da dor que ele deveria estar sentindo. Era uma criança e não compreendia, né? Porque ele tinha que ter tanta dor. E naquele momento era muito difícil para mim compreender a dor dele. Apesar dele estar no meu colo, como eu faço para acalmar essa criança? Para acalmá-lo eu deveria fazer a dor dele parar. Mas eu não tenho condições de fazer a dor dele parar. Ele está sozinho nessa dor. Mesmo no meu colo, ele está sozinho. Ele esperneava no meu colo. Eu tentava segurar ele com um pouco mais de força, mas eu achava que isso não fazia muito sentido. Talvez é melhor deixar ele espernear um pouco. Quem sabe se espernear, ele encontra uma maneira de, esperneando, pelo menos, espargir um pouco, né, do sentimento. Eu não sei se isso aliviaria a sua dor. Eu não sei o que fazer. Ele está sozinho, ele vai ter que enfrentar. Quanto tempo vai durar a sua dor? Quanto tempo durar é quanto tempo ele vai ter que aguentar. Ele está sozinho nessa. Se você tem dor, você está sozinho. Ana é um exemplo disso. Ana estava sozinha. Ela tinha uma dor no coração. E ninguém poderia compreender a dor de Ana. O marido dela era um bom marido. Nós falamos sobre ele hoje pela manhã. Ele era um marido muito bom. Melhor do que a média, inclusive. Se é pelo menos. A não ser que ele esteja com um papo, né? Porque ele falou lá no versículo 8 que ele era melhor do que 10 filhos.
Então ele devia ser realmente um bom marido. Ora, por bom marido que fosse, ele não poderia estar com ela naquele momento de dor. Ele não poderia compreendê-la. Havia uma segunda mulher. Naquele tempo as pessoas casavam-se com mais de uma mulher. A segunda mulher chamava-se Penina, e Penina não compreendia a dor da sua concorrente. Ana, apesar de viver numa família, ela estava sozinha. Ninguém pode compreender a nossa dor. A experiência da dor é uma experiência solitária. Ninguém pode nos entender. Ninguém compreendeu Ana, mas Deus compreendeu. Deus entendia a dor de Ana. Não é à toa que Jesus veio a este mundo, o próprio Deus, e ele viveu a própria dor. Ele pode nos compreender, é verdade. Ana estava sozinha quando ela sentia dor. Uma segunda lição que eu aprendo com Ana é que Deus tem uma providência em nossas vidas, e essa providência de Deus há de acontecer em nós no tempo perfeito dele. A dor, ela tem uma característica, ela tem uma habilidade de fazer a gente perder a noção de tempo. Quando você está com dor, o tempo ele é diferente de quando você está feliz. Quando você está feliz, o tempo passa rápido. Mas quando você está com dor, o tempo passa devagar. Nossa, você vai ter que... Você toma remédio, não é? E você deita na cama para esperar o remédio fazer efeito. O remédio vai levar 1 hora para fazer efeito. Irmãos, como aquela 1 hora demora, não é verdade? Como demora? Pois é, quando a gente está sentindo dor, a gente fica cobrando de Deus, ele tem que ser rápido. Mas Deus tem um tempo para todas as coisas. O nosso corpo precisa de tempo. E nós precisamos compreender e entender que Deus tem o tempo certo, o tempo perfeito dele agir. Eu preciso aprender a viver a dor. Aliás, é uma das coisas que nós todos precisamos. Precisamos aprender a conviver com nossas dores. Pessoas que não sabem conviver com dor vão ter problema na vida. Está aí uma lição que os nossos jovens e adolescentes precisam entender. Eles precisam aprender a viver com suas dores. Vai doer. E você vai ter que aprender a viver com isso. Vai doer quando? Quanto? Vai aguentar quanto tempo? Você vai ter que aprender a viver com isso. Porque se você é do tipo que, não, eu tenho que viver bem, tenho que estar satisfeito, tenho que estar feliz, e tem que ser todo dia, você vai ter problema na vida. E vai ter problema com Deus, porque mesmo diante de Deus, nossas dores estão lá. Deus está conosco na dor. Mas nós temos que esperar o momento perfeito dele agir. A hora de Deus é perfeita. O tempo dele é perfeita. A maneira como Deus age em nossas vidas é perfeita. A vontade dele é perfeita. E ele tem provisão para as nossas dores dentro do tempo dele. Deus tinha uma provisão para a vida de Ana. Ela iria conseguir a vitória. Aquilo que ela queria, e ela chorava porque não podia ter filhos, Deus tinha uma provisão para ela, mas isso iria acontecer no tempo perfeito dele. Aconteceu sim, no tempo perfeito de Deus. Ana teve que chorar algum tempo. Por que a gente tem que chorar algum tempo? Deus tem uma provisão para nós. Ele nos ampara no momento da dor, e Ele está conosco quando nós alcançamos a vitória no tempo dele. Ana foi aceita exatamente porque ela clamou a Deus e porque ela creu. Ela podia ficar com pressa, ela podia trocar os pés pelas mãos, né? E ela podia chutar o balde logo, não, eu não aguento mais, e desistir e abandonar, eu vou sair daqui, vou sair de lá, vou mudar de família, vou mudar de igreja, vou mudar de vida, né? E sair blasfemando por aí porque Deus não abençoou. Não, sabe o que ela fez? Ela esperou. Eu vou esperar. Ela clamou, chorou e esperou o tempo que precisava clamar. Deus está conosco no momento da aflição. Ele está conosco na hora da dificuldade. E talvez a gente tenha que passar mesmo por esse tempo. E quanto vai durar esse tempo? Eu não sei. Mas você tem que passá-lo diante do Senhor. Deus tem um propósito nisso. Quando a gente fica sozinho, isso é muito bacana, porque se eu fico sozinho na dor, então eu fico sozinho com Deus. Sabe, você está caminhando para ficar sozinho com Deus. Quando você estiver lá no dia do juízo final, só vai estar você e Deus, não vai ter ninguém do teu lado, ninguém. Deus está nos conduzindo para um momento em que só seremos nós, eu e Ele, você e Ele somente. Já pensou você sozinho diante de Deus? Sem ninguém do teu lado? Ninguém.
As pessoas que hoje estão aqui, que te apoiam, não vão estar lá no dia que você estiver no juízo diante de Deus. Tinha uma música antiga do Sérgio Pimenta que dizia: quando a luz da esperança toldar-se ao redor, quando olhar, explicar para a mente que está só, quando o pé não tiver mais apoio, nem a mão, outra mão por socorro, quando o dia da angústia chegar, o que será? O que será? A gente está sozinho, mas a gente está sozinho com Deus. Estar sozinho é bom, porque outras vozes não podem me consolar, mas naquele momento é o momento que eu estou mais sensível para ouvir a voz de Deus. Deus está lá comigo, e eu tenho que viver isso. Eu preciso viver esse momento, eu preciso vivê-lo com Deus, o tempo que Deus tem como propósito que eu o viva. O que nós precisamos é confiar em Deus, acreditar nele e acreditar que Ele está agindo, para que essa situação não nos destrua. Tudo há de ser para a glória dEle, e mesmo aquilo que nos faz sofrer, há de concorrer para a glória de Deus em nossas vidas. Uma terceira lição que eu aprendo com a história de Ana é que a resposta de Deus, ela sempre tem como alvo a glória de Deus e não o nosso bem-estar. Não é o meu bem-estar que importa. Deus está preocupado com a minha felicidade, sim. Não é que Deus não queira que sejamos felizes, mas Deus sabe que o único método pelo qual seremos felizes é confiando nele. Eu não vou ser feliz se eu tiver as minhas necessidades atendidas. Eu vou ser feliz se Ele for glorificado na minha vida. O segredo da felicidade não é o atendimento de nossas necessidades. Porque a gente tem uma ideia na mente que a gente só vai ser feliz quando a gente não desejar mais nada. Que tudo que eu quero eu vou conseguir. Aí sim eu serei feliz. Deus está nos ensinando através de Ana que isso não é verdade. Ana queria um filho. E que interessante, no final ela ficou sem o filho. Não é isso, não é o filho que vai fazer você feliz. É eu agir na tua vida. E você ver que eu estou agindo. Você ver que eu estou presente. É quando você ver que eu estou lá, agindo contigo. Pronto para te ajudar. A glória de Deus é o alvo e não o nosso bem-estar. Ana receberia a bênção que ela chorava, pela qual ela chorava. Ela receberia aquilo que ela queria, mas essa bênção, ela deveria ser devolvida para Deus. Quer dizer, ela chora por uma bênção, e quando Deus dá a bênção, essa bênção vai ser devolvida. Pois, você gostou? Agora devolve. Foi exatamente o que aconteceu. Ela recebeu um filho e ela entregou esse filho a Deus. Através de Ana, eu aprendo que Deus estava, de certo modo, abençoando Ele mesmo. O filho de Ana, a gente sabe, foi uma pessoa incrível, chamado Samuel, que tem, aliás, o nome do livro, né, onde conta a história de Samuel, e que, como a gente já falou de manhã, não foi escrito por Samuel, já que Samuel morreu, né, logo no começo do livro. O fato é que Samuel era o filho dessa mulher. Através dela, Deus abençoou Ele mesmo. Ela precisa de um filho? Eu acho que Deus está dizendo, não é você que precisa de um filho, sou eu que preciso. Eu preciso de um varão aqui em casa. Não, quem precisa de um varão sou eu. Você até vai ter o varão, mas eu é que preciso. Não é você que precisa, sou eu. Deus está abençoando Ele mesmo. Já pararam para pensar nisso? E Deus dá a ela aquilo que Ele, na verdade, quer. Aquilo que Ele precisa. É Deus que precisa de Samuel. É Deus que tem um propósito que inclui Samuel. Deus realmente tem algo maravilhoso para a história. E vai incluir uma pessoa chamada Samuel. Ele precisa de um Samuel. E Ele usa então essa mulher para que Samuel nasça, para que Samuel venha a este mundo. Deus abençoou então a Ele mesmo, na verdade. O que nós precisamos não é a satisfação de nossas necessidades, mas que Deus seja glorificado em nossas vidas. É isso que a gente precisa. Não é quando eu tiver aquilo que eu quero que eu serei feliz, mas quando Deus for glorificado na minha vida. Se Deus for glorificado, então eu naturalmente estarei feliz. Quem chora precisa saber disso. O que a gente quer, na verdade, pelo que nós choramos, mesmo sem que a gente saiba, a gente quer que Deus seja glorificado. É por isso que eu estou chorando. Acho que quando Ana levou o menino para Eli no final, nós lemos isso lá no finalzinho do capítulo 1. Quando ele leva o filho, ela diz, é por este menino que eu chorava. Fique com ele. Veja, eu chorava por ele.
então você vai ficar com Ele. Ou seja, eu chorava para ter algo para entregar a Deus, porque é a glória de Deus que importa e não a minha vida. Não é a satisfação do meu desejo que importa, mas é a glória de Deus que importa. A resposta de Deus sempre vai ter como alvo a glória dEle, e eu não posso me esquecer disso, porque eu posso pensar que Deus trabalha, para mim, Ele é o meu empregado, Ele é uma espécie de alguém que vem satisfazer minhas necessidades por mim mesmo. Irmão, Deus não satisfaz nossas necessidades por nós mesmos. Ele nos satisfaz sim, para que Ele seja glorificado nisso. A pergunta não é o que é bom para mim, mas o que é bom para Ti, Senhor. A gente pode chorar a Deus por algo que faz a gente sofrer, mas não, Senhor, não é por mim, eu não quero para mim. Talvez um filho que está com dificuldade, talvez está num pecado, e você ora e diz, Deus, eu vejo realmente que o Senhor não está sendo glorificado nessa vida. Não precisa ser para mim. Mesmo que Ele nunca mais fale comigo, não é um filho que eu preciso que o Senhor seja glorificado na vida dele. Seja glorificado. Isso é suficiente. Se Jesus for glorificado em nossas vidas, isso é suficiente para nós. É de fato pelo que nós choramos, mesmo que não saibamos. A gente chora porque algo em nossa vida não glorifica a Deus. Porque você fala a verdade, você pode querer uma coisa e aquilo não vai glorificar a Deus. Então, esse choro é falso. Não tem sentido você chorar por isso. Mas tem muito sentido você chorar quando você diz, Deus, eu choro porque isso não te glorifica. E se não glorifica o Senhor, isso me deixa infeliz. Se a glória de Deus que importa, então a nossa lágrima é diferente. Deus tem um propósito, e o propósito dele na nossa dor e na nossa aflição é a glória dele. A última lição que eu quero aprender com Ana nesta noite, e é uma lição para aqueles que choram, é que nós vamos parar de chorar, mas não quando tivermos o que queremos. Você sabia que você não vai parar de chorar quando você tiver o que quer? Porque quando você tiver o que quer, você vai ter um outro problema. Não tem jeito. A gente tem na ideia, essa mente, de que você vai ter um oásis neste mundo. O mundo é como se fosse um deserto. E aí é como se você pudesse encontrar um oásis. Mas espera aí, você está atravessando um deserto e acha um oásis no meio do deserto. Quer dizer então que parou a viagem, você não vai mais seguir em frente? Você vai viver lá no meio do deserto então? É isso que eu estou entendendo? Não, a jornada continua. Você vai ter que deixar aquele oásis e vai ter que encarar o deserto novamente. Novas dores virão, novas dificuldades virão e você vai ter que enfrentá-las. Então não existe um oásis, um momento que a gente possa parar e dizer, não, agora a minha vida parou. Eu quero ficar nesse nível, nesse estágio, nesse estado, esse estado de bem-aventurança, de felicidade, e nunca mais vou sair dele. Isso é uma grande ilusão. Não existe felicidade. Felicidade não é um estado de vida. Felicidade vai ser um estado de vida, sim. Mas lá na presença de Deus. Aqui não. Aqui você não encontra felicidade como um estado. Felicidade são esses momentos que Deus dá em nossa vida. Mas a vida normal, ela é uma caminhada com Ele. E você vai ter que enfrentar o seu dia a dia, as dores que vierem, e vai ter que enfrentá-las com Deus. São os desafios que Deus há de colocar diante de nós, para que possam ser vencidos juntamente com Ele. Para que possamos ter forças para enfrentá-los na assistência do Espírito Santo em nossas vidas. Então a gente vai parar de chorar. Mas não é quando a gente tiver o que a gente quer. Nem mesmo quando acontecer aquilo que nós esperamos. Sabe quando é que a gente vai parar de chorar? A gente vai parar de chorar quando a gente estiver dentro do propósito de Deus. É aí que a lágrima acaba. Quando você percebe que está no propósito de Deus. Deus, está difícil. Eu tenho luta, tenho dificuldade, mas eu estou fazendo a tua vontade. Eu estou no teu propósito. Na carta aos Coríntios, Paulo ele fala sobre as muitas dores e aflições pelas quais ele passava, açoites, vigílias, perigos de morte. Mas aí Paulo ele dizia, mas nada dessas coisas nos destrói. Em Romanos ele diria, nada nos separa do amor de Cristo. E sabe por quê? Porque ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus não tem motivo para chorar. Está difícil, a dor é grande, mas a lágrima é diferente. A lágrima tem um novo sentido.
A lágrima, ela é para a glória de Deus. É lágrima não para mim, para satisfazer minha própria necessidade, meu desejo, mas é lágrima pela glória de Deus e por aquele que está caminhando juntamente com Deus, no propósito dEle, na vontade dEle. Essas são as nossas benditas orações. O Jorge Camargo tem uma música muito bonita que fala sobre nossas orações, as orações dos santos, e é uma imagem tirada lá do Apocalipse, aonde ele diz, né, das almas que estão embaixo do altar, e elas clamam embaixo do altar, e ele usa aquela figura para falar de uma música muito linda, que fala que as sementes são as nossas orações, que Deus planta e colhe para perfumar o céu. As orações que fazemos na presença de Deus, dentro do propósito dEle, essas orações perfumam o céu. Pessoas que são fiéis na dor, na dificuldade, na luta, mas que permanecem fiéis diante do Senhor, essas pessoas perfumam o céu. O Jorge Camargo, ele fala, essas orações, elas são colhidas por Deus para perfumar o céu. Já pensou uma oração feita assim, perfuma o céu? Eu acho que Deus olha e Ele mostra para os seus anjos, olha, Ele podia blasfemar, Ele podia falar mal, Ele podia reclamar, porque Deus não faz, porque Deus demora, e já podia desistir, e podia sair por aí falando para os outros, né? Abandonar e ficar contra Deus, mas Ele persiste, é fiel, confia. Essa oração realmente é grata diante de Deus. Foi exatamente o que Ana fez. Ana tinha todos os motivos. Hoje de manhã nós falamos sobre os motivos que ela tinha para reclamar com Deus. Porque era uma pessoa que tinha um estigma de ser amaldiçoada por Deus. E a coitada da Ana não tinha feito nada para isso. Mas é como se Deus não gostasse dela. Aliás, a Penina dizia exatamente isso para ela. Deus não gosta de você. E é por isso que você não tem filho. E falava na cara dela. E Ana chorava. Mas sabe o que Ana queria? Ana queria estar dentro do propósito de Deus. Deus, se o Senhor não gosta de mim, então a gente está com um problema. Porque eu quero viver o teu propósito, a tua vontade. Mais do que ter um filho, é estar no centro da vontade de Deus. É por isso que quando nasce Samuel, Ana entrega. Olha, queria tanto um filho, entrega por quê? Sabe por que ela entrega? Porque ela não era exatamente um filho, ela queria estar na vontade de Deus. Ana entrou para a história. Entrou para a história por causa do seu filho. Estava fazendo exatamente o que Deus queria que ela fizesse. Quando ela se alinhou com a vontade de Deus, ela então encontrou cura para as suas próprias lágrimas. Ela vai ao sacerdote Eli e diz para o sacerdote, este é o menino pelo qual eu estava chorando. E já era uma outra mulher. As nossas lágrimas são diferentes e elas doem muito menos quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e quando Deus está nos usando para cumprir os seus propósitos neste mundo. Porque a gente só chora pelo que dói na gente, não é? Eu choro pela unha encravada, eu choro pelo meu próprio calo, pela minha própria dor. O único problema deste mundo é o meu problema pessoal. Então por que eu não choro por aquilo que Deus chora? Alinho a minha lágrima juntamente com Deus e vou fazer a vontade. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade, Senhor. E aí você caminha com Deus, aí a tua lágrima é diferente. Está aí o segredo para os que choram, é viver o propósito de Deus em sua vida. Porque quando você vive a vontade de Deus, a tua lágrima tem sentido. É você dizer a Deus, Deus, não é por mim, não é porque eu não quero, na verdade eu não quero nada, eu quero que o Senhor seja glorificado, é a tua glória que importa. Viver é Cristo, morrer é lucro. Não há nada que eu vá levar deste mundo. Não há nada que eu mais queira do que estar como o Senhor. Teve um profeta que disse isso, mesmo que a figueira não florescesse, mesmo que não tivesse fruto na videira, e mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo assim eu confiarei no Senhor e vou esperar no Deus da minha salvação. Isso é muito grato diante do Senhor. Um recado para os que choram. Viva este momento de aflição, de dor, na presença de Deus. Coloca Deus nisso e viva com Ele, ande com Ele. Deixe que Ele participe deste momento, dessa dor, dessa aflição, e você vai dar um novo significado para as tuas lágrimas. São lágrimas de Deus que são colhidas por Ele para perfumar o céu.